Chegamos! Acho que a gente tá ao vivo. Deixa eu abrir aqui pelo outro Instagram. Já estamos. Deixa eu ver. Rafa, eu acho que a gente tá sozinho hoje. Acho que a galera foi curtir essa... Gente, Márcia é sempre a primeira. Gente, que orgulho da Márcia, gente. Olá, gente. Boa noite. Oi, Marcelinha. Pera aí, deixa só eu fechar aqui. Gente, hoje o cansaço está num nível assim estratosférico. A gente chegou do Rio tem 40 minutos. Isso aí, Márcia. Tem que ganhar um prêmio mesmo. Tinha que ganhar um prêmio mesmo, Márcia. Oi, Márcia aqui, Evelyn. Oi, Evelyn. Uma pergunta, Márcia. Só você tá fazendo? Cadê a mãe de Bela e o pai de Bela? Me conta essa história aí. Oi, Matheus. Vamos. Gente, amigo que é amigo dá apoio, né? Um casal que entra ele e entra ela. É assim que a gente gosta. Vamos, hoje nosso tema é super legal, super legal. Vamos falar de queda, que é assustador aí para muita gente falar de convulsão. Então, outra coisa absurda, que todo mundo fica desesperado quando vê, mas a gente vai tirar esses mitos aí, conversar sobre bastante coisa para você conseguir ficar um pouquinho mais calmo e agir bem se alguma coisa acontecer, tá? Então, vamos dar um tempinho para a galera entrar. Vamos começar recapitulando de ontem? Vamos recapitular o de ontem. Para lembrar aí o povo que tá online, o Joyce. Para lembrar Joyce aí. também, filho. Gente, a gente tinha que poder entregar diploma. Que a gente ia entregar diploma de aluno exemplar para Márcia. Mãe, desculpa, mas a avó exemplar aqui é a Márcia. A gente ia entregar diploma para Joyce, para Tuane. Pena que não dá para entregar um diploma. Então a gente entregava. Então... Mas curso presencial a gente tem diploma. Sim, curso presencial tem diploma. Então, para acordar a galera aí que ainda não chegou, clica nesse abençoado desse aviãozinho aqui, chama o povo que tá online para poder assistir com a gente, tá? Gabi, quase pediatra, chegando aí. Às vezes o povo fica dormindo. Ó a outra avó aí, ó. Essa Valmispa é minha mãe, ó. Já tá fazendo treinamento aí. Vocês já viram ela aí no Instagram, né? Gente, vocês viram que elas assistiram tudo e erraram a manobra, mas agora elas já foram retreinadas e agora elas estão fazendo certo. Fizeram direitinho. Tá? Então manda aí o aviãozinho aí pro pessoal e pra gente poder começar logo. Hoje tem bastante coisa pra gente falar também, tá? Obrigada, Gabi. Gabi foi minha interna na época da minha residência. O tempo está começando a passar, né, gente? Ah, meu Deus. Vamos lá. Simbora. Falamos muita coisa interessante ontem, né? Você assistiu aí nossa conversa de ontem? Manda um joinha aí pra gente ver. Deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Gente, a gente vai fazer um aulão, porque a gente não sossega. Esse negócio de live uma semana é pouco cansativo, mas a gente entendeu que um aulão é necessário. E aí a gente queria fazer um aulão de primeiros socorros, só que aí pode ser que passe de uma hora e a gente vai tentar no YouTube. E aí eu queria saber o seguinte, dia da semana que é melhor. A gente acha que é melhor segunda-feira, dia e horário. Se depois vocês puderem mandar mensagem no direct, na última foto, só dia e horário pro aulão, que a gente quer ouvir a opinião de vocês, tá? Então, ontem conversamos sobre acidentes domésticos, né? Foi muito legal, a gente ouviu bastante coisa legal. Depois, quando a gente saiu da live, a gente recebeu um monte de relato, foi super engraçado, mas o mais interessante de tudo é ver que as pessoas conseguem reconhecer o que aconteceu de errado lá naquela vez, naquele episódio, e já pensa, caramba, eu não vou fazer isso de novo não, já aprendi e tal, vou me comportar, né? Vou fazer o certo. Então isso é o mais importante pra gente,
Que você relembre o que aconteceu, relembre o problema que deu e pense, olha, isso aqui faço diferente, isso aqui, para não dar problema, tá? E vocês vão perceber isso mesmo, diante das situações, como vocês vão estar se sentindo um pouco mais seguros só o fato de ter tido informação, e principalmente se a pessoa treinou, ainda que não seja numa pessoa de verdade, seja num boneco, como vocês vão estar se sentindo seguros para poder dar informação e tudo mais. Gente, isso é muito importante. Então, se passarem por alguma situação e aí vocês acharem que não vou me meter e tudo mais, se meta, porque agora vocês estão habilitados, vocês têm a informação correta, tá? Então, isso aí. Então, ontem a gente separou algumas coisas importantes aqui que a gente vai recapitular. Se você lembra de alguma coisa que foi super interessante, que você não fazia ideia, mas que te marcou, escreve aí pra gente. Que a gente separou principalmente foi a questão da queimadura, né? Que a gente não pode passar nada em cima da queimadura. Na queimadura a gente vai só lavar com água corrente. E aí, lembrar dos graus da queimadura, né? Se for aquele do grau 1, queimadura de primeiro grau, só vermelhidão, sem bolha nem nada, a gente pode só lavar com água corrente e nem sempre a gente vai precisar ir na emergência. Se tiver bolha ou se for uma queimadura mais extensa, que cause um machucado mais profundo, a gente precisa ir na emergência. Então, isso foi super importante. Não puxar. Não tirar nada de cima. Então, isso foi uma informação bem legal que muita gente depois falou com a gente que fazia diferente. Do corte, lavar, quando possível, lavar com água e sabão, se for com alguma coisa meio suja. Observar levar na emergência para avaliar com até 6 horas, por aquela questão de precisa ou não costurar, fazer a sutura. Isso precisa ser avaliado para não ser aquele corte velho que dificulte a sutura. E se for algum sangramento, um corte com muito sangramento, primeira coisa, se proteger e depois comprimir o local para poder ajudar a estancar aquele sangramento, para fazer a coagulação. E é uma coisa importante também, sangramento de nariz. A gente não vai mais botar a cabeça para trás, porque o sangue vai, como é irritativo, pode ir para o estômago e estimular o vômito. Então, cabeça reta ou um pouquinho para frente e segurar no mínimo 5 minutos. E não é aqui, aqui. Aí, Evelyn botou da queda do dente, que colocar num potinho com saliva. Isso aí, Evelyn. Aí, nossa dentista acabou de chegar aí, que ela confirmou isso pra gente. Leite ou saliva e não encostar na raiz do dente. Isso, pela partezinha branca. Tá vendo, Evelyn? Isso faz toda a diferença, Evelyn, porque às vezes, por um descuido bobo, você acaba perdendo aí a chance de fazer um reimplante, né, do próprio dente da pessoa e vira uma bola de neve. Então, realmente é uma informação bem crucial para a gente não ter complicações, tá? Mas vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. De horário. Vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. E aí, vocês já sabem quando a gente está começando o conteúdo? Envia um aviãozinho, deixa eu ver se é que eu tô vendo de baixo. Envia um aviãozinho para as pessoas, para assistirem, porque agora uma promoção 2 em 1, 2 aulas num dia só. Queda e convulsão. Gente, eu tô muito lenta, eu tô muito cansada, mas vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Vamos lá. Aí, os pais da Marcela salvaram o dente do irmão, isso aí. A história é pessoal. Todas foram verídicas, mas essa ainda tem um quê extra, que essa história foi minha. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, meu primo virou pra mim e falou assim: Carol, a gatinha aqui de casa teve filhote. Aí eu falei, poxa, que legal, eu quero ver essa gatinha, o filhotinho da gatinha. Só que eu sou cria de apartamento, né, gente? E levemente desengonçada. Até fiz balé, mas assim, continuo sendo desengonçada. E aí, eu lembro que era uma cisterna desativada, era como se fosse tipo uma caixa d'água de cimento, que nas casas antigamente tinha, era a casa da minha tia. E aí, a gente tinha que subir uma escada de madeira improvisada e a gatinha tava lá dentro. Só que a gente ia subir e olhar lá de cima. Gente, era mais de 2 metros, entre 2,5 metros e 2,80 metros, porque era a altura de uma casa, assim. E aí eu subi,
No último degrauzinho lá da escada, eu tropecei e pum, caí de cabeça lá embaixo. E aí no reflexo eu caí, eu botei a mão na frente. Tinha uns lixos lá dentro, a gatinha, mas a gatinha eu não caí em cima dela, tá tudo bem. Já tem muitos anos, eu não sei se tá tudo bem ainda. Mas aí eu caí e aí algumas coisas amorteceram, acho que tinha palha, um negócio assim. Era um filme de terror aquele negócio lá dentro, bem sujo, assim, ainda bem que minhas vacinas estavam todas em dia. E aí, mãe, você ri hoje, mas não foi legal, né? E aí eu caí, bati o braço e aí eu fiz fratura desses dois ossinhos. Só que a primeira coisa, quando eu caí, aí meu primo começou a gritar, meu pai e tudo mais, e aí eu lembro que meu pai me... Primeira coisa, eu já tava em pé, então já deu pra ver que, tipo, pescoço e tudo mais não tinha sido atingido, porque o certo era, se fosse na frente de um adulto, me deitar pra ver o que tava acontecendo, né? Eu já tava em pé, socorro, socorro, que me deu nojo daquele lugar, e aí eu levantei o braço pro meu pai me puxar. Quando meu pai tentou me puxar por esse braço, não deu. E aí ele foi e me puxou por um braço só, o que é errado. Por quê? Porque eu podia ter outras fraturas que pelo calor da emoção eu ainda não estava percebendo. Mas aí meu pai me tirou de lá, me levou para o hospital e aí eu descobri só essas fraturas, não tinha outras. Mas foi meio arriscada a forma como eu fui tirada dali, entendeu? Então, assim, é super comum, né, a gente ouvir sobre queda, sobre bater a cabeça e tudo mais. Então, vamos passar por tudo aqui para você saber como se comportar diante disso. Ó, a mãe da Carol tá aí, só se dedurando, misericórdia. Mas vamos lá, ó. Então, vamos começar por queda, tá? E daqui a pouco, quando a gente estiver finalizando queda, a gente vai entrar em convulsão. Porque pode ter relação ou não, tá? E a primeira coisa, a gente vai manter o nosso códigozinho aí para facilitar a didática, né? O IAP. Então, a gente vai ter o IAP da queda e o IAP da convulsão. Mas lembra o que é o IAP? Vamos lá. O IAP, o I de identificar. Então, o importantíssimo é você saber o que está acontecendo para você saber o que fazer, tá? O A de agir. Qual é o momento que você vai agir, qual é a forma certa de agir, e o P, que é o de procurar ajuda, né? Procurar socorro para finalizar bem ali o que aconteceu, tá? Então, na parte de queda, no izinho aí, no seu caderninho que você for colocar, o I de queda é bem tranquilo, porque é queda, é bater, é você ver uma pancada muito forte em algum lugar. Às vezes você nem vê, mas a criança relata. E às vezes a criança chega com o olho arregalado, meio pálida, do susto, assim. Então, é uma pergunta interessante. Você caiu? Porque às vezes as crianças fazem isso. Caem e ficam, tipo, paralisadas. Isso aí. Então, tem que perguntar. A gente não pode subestimar as crianças. Pergunta o que aconteceu, pergunta onde foi. Uma coisa importante da identificação da queda é você entender um pouquinho do que aconteceu. Isso faz diferença pra gente no hospital. Quando a mãe chega e diz assim, caiu, mas tipo assim, caiu da onde? Era muito alto? O que tinha embaixo? Pra gente entender um pouquinho da situação, e isso ajuda a gente a traçar nossa conduta no hospital. Então, para não sair no desespero, tenta entender rapidinho, não é para ficar de investigação não, mas rapidinho, qual foi a altura, o que tinha embaixo, tinha tapete, tinha... o que você falou? Tinha palha, alguma coisa que amortece, ou então não, era um cimento e tudo mais. Ou tirar isso foto, tudo, né? Porque às vezes a gente precisa de algumas coisas que na hora, pela emoção, você não percebe, mas a gente precisa de umas informações por conta de vacina e tudo mais. Então tira foto do ambiente e para facilitar. Isso aí. Então, o identificação é isso. Você perceber a situação de risco e, de forma bem rápida, tentar entender o mínimo do que aconteceu, para quando for na avaliação médica você conseguir passar um pouco mais de informação para a gente poder ajudar melhor, tá? E aí vamos direto para o A, que é o agir, que acredito que é um dos mais importantes quando a gente está falando de queda, porque como a Carol contou aqui no caso dela, a forma com que ela foi socorrida ali podia ter causado outros danos. Então, é importante a gente saber como que a gente vai fazer.
a primeira coisa, e assim, a mais, nos casos que são um pouquinho mais graves se você vê uma queda e quando você está olhando, você vê que alguma coisa quebrou, e assim, não é difícil, tá? Não é uma coisa de outro mundo, não. Uma vez eu vi uma queda que a criança estava jogando futebol, ela caiu, e aí ela chegou pra gente com o braço assim e tinha um calombo assim no braço. Claramente o osso quebrou, subiu um pouquinho e assim, com certeza estava quebrado. Então, nesses casos que você identifica olhando que tem alguma coisa torta, seja no pé, na mão, no dedo, no braço, a gente não movimenta aquele local, tá? Nesse caso do braço, a criança estava andando, estava se movimentando. Então a gente conseguiu ir para a emergência, né? Deixou o bracinho parado, não movimenta o braço, não pede, vê se está mexendo o dedo. Não, nesse primeiro momento, só deixa o braço parado, não movimenta e vai direto para o hospital. Não tenta fazer igual filme de botar uma tala e nananana. Gente, porque você pode transformar a fratura, se tiver quebrado mesmo, você pode transformar numa fratura exposta a qualquer movimento e aí fica pior a situação. Então, para tentar amenizar a dor, o que a gente faz? A gente coloca só um suporte para no caminho do transporte você não ter a movimentação e doer mais. Então, bota só um suporte e vai para emergência. Foi o que meu pai fez comigo. Eu lembro que, como eu tinha fratura dos 2 ossos, doía muito. Então, a minha mãe tentou até ser esse suporte, mas como ela tremia muito de nervoso, tava doendo. Aí arrumaram um livro e aí eu fui só com o braço apoiado nesse livro, tá? E aí, assim, se for alguma coisa na perna ou no pé que você fique desconfortável de movimentar a criança, você pode ligar para o bombeiro, tá? Se for alguma coisa mais grave, alguma fratura no alto da perna, né, na coxa, que a criança seja uma criança maior ou tenha dificuldade de se movimentar, você pode ligar para o bombeiro, que o bombeiro faz o resgate em qualquer lugar, tá? Qual é o telefone do bombeiro? Qual é o telefone do bombeiro? Gente, manda aí que esse vocês já sabem. Quem está assistindo a gente aqui já sabe o telefone do bombeiro, que é importantíssimo. Esse e o centro de intoxicação da sua cidade tem que ter na geladeira. Na geladeira. Então, vamos lá. A gente passou então desse susto que a gente está vendo claramente. Isso aí, Evelyn, 193, ótimo. Então, o 193 ajuda a gente nesse momento, tá? Então a gente passou dessa queda, dessa fratura que a gente está vendo. Claramente tem alguma coisa errada. Até para orientar, gente, nesse caso que eu caí lá dentro, meu pai poderia ter me acalmado e ligado para o bombeiro. Olha, ela caiu, a situação é essa. Como que faz? Até porque, gente, depois desceu eu e meu pai numa escada improvisada. Um negócio podia ter sido pior, entende? Então o bombeiro ia falar para me tranquilizar, provavelmente, e iria me tirar ali de dentro, entende? Então assim, no momento de emoção, a primeira coisa é acalma a situação, acalma a criança e liga pro bombeiro que eles vão dar as melhores orientações para vocês. Isso aí. Então, se a gente não está diante de uma situação que claramente tem uma fratura, mas bateu muito forte, a criança na hora está chorando muito e tudo mais, você pode acalmar a criança, tá? Não movimentar ali o local, mas esperar um tempinho, que o susto vai passar, o chororô vai passar, para você conseguir identificar melhor a situação. Às vezes a pancada pode ser forte, mas não quebrar nada, não causar nenhuma torção, não causar nenhum dano mais grave, mas pelo susto ali, pelo momento da emoção, acaba que, não, tá doendo muito, vamos sair. Então, acalma a criança, espera aquele período de susto passar, e aí depois, com calma, você pode pedir para a criança, a criança ou o adulto, a pessoa, pergunta, consegue movimentar o dedo da mão, consegue movimentar o pé, consegue movimentar o joelho, cotovelo, ombro. Pede para a pessoa fazer alguns movimentos, mas você não pode forçar a pessoa a fazer isso. Pede para a própria pessoa fazer. Conseguiu se movimentar,
não está sentindo muita dor, apesar do choro, apesar do susto, não está sentindo muita dor, está conseguindo movimentar, isso é um bom sinal, tá? Mas mesmo assim, a gente vai continuar prestando atenção nas próximas horas, se a gente vai ter inchaço, né? Se o local vai ficar maior, né? Vai ter inchaço. E uma dica é comparar, né, Rafa? Se Isso. ficar na dúvida, lógico, vai comparar com a pessoa mesmo, mas se for coisa dupla, tipo braço, joelho, compara um com o outro. Isso aí, que às vezes a alteração pode ser até pequena, e aí quando você coloca um do lado do outro, você consegue ver melhor, tá? Então, inchaço é muito importante a gente avaliar assim nas próximas horas, tá? Se ficar vermelho ou se fizer um hematoma. O que é um hematoma? É quando tem sangue embaixo da pele, então vai ficar roxo, né? Vai ficar vermelho. Todo mundo aí já viu, né? Quando a gente tem um batidão bem forte assim, que faz um hematoma no local. Se a pessoa estava com dificuldade de mexer e tal, e depois de um tempo começa a fazer aquela mancha roxa, a gente precisa ir na emergência para ser avaliado. E aí, esse IAP hoje podiam ser 2 A's, gente, porque agir é tão importante quanto acalmar a situação. Uhum. Quem tá com cabeça quente normalmente não ajuda, atrapalha. E eu sei que é um discurso bem, assim, bem médico eu virar e falar isso, porque eu fui a vida inteira, sei lá, 12 anos, desde o início da faculdade até agora, treinada a manter a calma, sorrir e acenar. E a gente é treinado para manter essa certa frieza. Mas mãe também precisa treinar isso. Eu vou contar pra vocês como vai ser daqui a pouco, como mãe. Mas assim, mais importante é acalmar e agir naquela situação, mas agir calmo pra não fazer besteira. Isso aí. Perder muita coisa não, Camila. A gente começou mesmo agora, tá? Ó, então, a gente não viu fratura, não tá vendo nada torto. A criança consegue movimentar as articulações, né? Cotovelo, ombro, tá movimentando os dedinhos. E não tem inchaço, não tem vermelhidão, não tem hematoma. Mas mesmo assim, a criança continua reclamando de dor. Vamos botar aí, exagerando um pouquinho, 2 horas depois que caiu, a criança continua relembrando a dor, continua doendo, e isso também é o momento da gente ir para a emergência, tá? A gente daqui a pouquinho vai entrar na convulsão, mas tudo que está relacionado a bater a cabeça a gente vai falar na parte de convulsão, tá? Quando a criança é muito pequenininha, tá? Mas a criança é pequena, como é que eu vou saber se ela está sentindo dor? Como é que eu vou saber se aconteceu alguma coisa? Eu não consigo pedir, mexe a mãozinha, mexe o cotovelo. Uma coisa que é importantíssima, que a gente consegue visualizar no bebê, mesmo muito pequenininho, um bebê sempre quando chora, né? Quando está um pouquinho mais agitado, o bebê ele naturalmente mexe os braços e a perna na hora de chorar, por exemplo. Se o bebê está depois de uma queda, depois de alguma coisa mais séria, o bebê para de mexer um braço ou uma perna, mas continua mexendo o outro, isso é um sinal de que por estar sentindo dor, ele deixa aquilo paradinho. O mais comum que a gente vê isso, às vezes na maternidade, quando o bebê, na hora do parto, às vezes é um parto mais difícil, que demora um pouquinho mais, a gente pode ter a fratura, a clavícula, né, um ossinho mais alto aqui que pode quebrar. Então, o que o recém-nascido, olha, desde pequenininho a gente consegue ver isso. Ele deixa essa mãozinha parada, mas essa continua se mexendo, ele continua chorando, esperneando e essa mão sempre fica paradinha. A criança maior, ela pode fazer a mesma coisa. Evelyn, gelo ajuda? Ajuda, pode colocar a compressa gelada, tá? Mas também o que Mas não gelo direto no local, igual a conversa de ontem, para não queimar a pele, tá? Isso aí, tomar cuidado para não piorar a situação, mas pode colocar sim, tá bom? E na questão da batida da cabeça, o que a gente vai prestar mais atenção, o que a gente tem que ficar de olho e são passos muito importantes, porque se você conversar com o pessoal aí, se você chamar os vizinhos, bater um papo, todo mundo tem uma história
super tenebrosa de alguém que bateu a cabeça. Ah, bateu a cabeça, não tinha nada, depois tinha, e não sei o quê. Então, a gente vai orientar exatamente como que tem que fazer, tá? Bateu a cabeça, seja a intensidade que for, mas a criança chorou, a criança reclamou, percebeu que a criança sentiu mesmo aquela batida, as criancinhas maiores, vamos botar aí maior de 2 anos para cima, porque os ossos da cabeça já são mais durinhos, já conseguem proteger melhor. Essa criança, ela não pode apresentar sintoma ali no momento. Por exemplo, vômito. Se a criança começar a vomitar depois que bateu a cabeça, isso é um sinal de alarme pra gente, tá? Mas uma coisa também tem que ficar clara: se a criança estava almoçando, jantando ou fazendo um lanche e aí começa aquela choradeira enorme e ela acaba vomitando, a gente pode acalmar a criança e observar se ela vai vomitar de novo. E normalmente não é um vômito só, né, Rafa? Começa quando a gente vê o vômito como de fato um sinal de gravidade, assim, um alerta pra gente: olha, tem alguma coisa de errado dentro da cabeça dessa criança. Não é só um episódio de vômito. E quando é o vômito pelo estresse da situação, porque tinha acabado de comer, porque às vezes acontece, normalmente é 1 ou 2. Então, é importante conseguir distinguir isso. Ó, a Mari Gonzaga botou ali, ó, meu sobrinho de 3 anos quebrou a clavícula, de balançar pelo braço. Isso aí, Mari, isso aí. Aquela brincadeira de rodar a criança pelo braço força a clavícula. Não só rodar, né, Rafa? Às vezes os pais levantam, e assim, maiorzinho, gente, pode ter 2, 3 anos, levantar a criança pelos braços. Não faça isso, gente, porque assim, é horrível quando acontece, porque é uma situação completamente prevenível, vamos dizer assim, e os pais ficam arrasados. Ah, quer dizer que se eu fizer isso vai fazer fratura? Não, quer dizer que é muito mais fácil fazer uma fratura se fizer isso. Então, pega pelo sovaco, levanta ali pelo sovaco. Dá pra brincar também. Aquela brincadeira de rodar assim a criança. Não é uma brincadeira. Não é legal. Então, se vê fazendo, isso eu consigo ser discreta com várias coisas, gente. Mas quando eu vejo alguém rodando a criança assim, eu falo assim: com licença, não faz, por favor. Esse é o tipo de coisa que eu não consigo me segurar, porque é completamente prevenível. Numa brincadeira, você fazer fratura de clavícula, enfim, ou deslocar. E é super chato de tratar, porque como é que você imobiliza um braço inteiro com a clavícula aqui em cima? Então a criança fica super desconfortável durante o tratamento. Então, bastante atenção nisso. Mas vamos voltar. Bateu a cabeça, começou a apresentar vômito, está vomitando muito depois que bateu, isso é um sinal de alarme, a gente precisa ir para a emergência, tá? Segundo ponto importante: se desmaiar, bateu a cabeça e perdeu a consciência, direto para o hospital, a gente precisa avaliar essa criança, tá? Bater a cabeça, vômito, se a criança fizer um galo muito grande, tá? Todo galo é quando um vaso de sangue, ele estoura embaixo da pele. E aí o sangue sai, faz aquele montinho ali. Isso mostra pra gente que existe uma chance da gente ter uma lesão mais séria. Então, se a criança fez um galo muito grande, tem que ir para emergência. E pelo amor de Deus, nada de abaixar galo com a faca. A gente já conversou isso daqui, tá? Nada de abaixar galo com faca, de fazer cruz, nada disso. Não precisa botar nada em cima do galo. Se quiser pode botar um gelinho, mas não em contato direto com a pele. Isso aí. E, gente, a criança pode reclamar um pouquinho de dor de cabeça. Isso pode acontecer. Mas é algo, aquilo que a gente já falou, é algo leve, é algo que não é uma coisa de uma grande intensidade, tá? Isso aí. Ele reclama de dor de cabeça, mas pode assistir a Galinha Pintadinha, por exemplo. Já foi Galinha Pintadinha, agora é Vita, né? Qual é, gente, o desenho da moda agora? Gente, depois eu preciso de uma aula disso. Mas mentira, não pode. Antes dos 2 anos, 1 ano. Então assim, vômito, desmaio, galo, se a criança está sentindo muita dor ou fica muito irritada, mesmo você tentando acalmar, são sinais de que a gente precisa de avaliação na emergência, tá? Mas a criança bateu, ela não apresentou nada disso, tá tranquilo? Posso ficar em casa despreocupado? Sim e não.
Por quê? Toda criança que bate a cabeça, você tem que ficar de olho nela nas próximas 6 horas. Então, observar se durante aquele período de no mínimo 6 horas, a criança vai apresentar alguns desses sinais de alarme, tá? E aí vem a pergunta que a gente recebe toda hora que a gente pega uma criança que bateu a cabeça. Manda aí, Carol. A pergunta é, pode dormir? Gente, vamos lá. Por que a gente fala que não pode dormir? Na verdade, porque sonolência excessiva é um sinal de alarme pra gente quando a criança bate a cabeça. Mas vê só, igual aquela história do vômito, que a criança vomita, aí tem uma alteração no corpo pela adrenalina, pelo estresse, aí a boca fica pálida e depois vai voltando ao normal. Quando a criança bate a cabeça, é um susto, não só pra mãe, mas pra criança também. Então, depois que as coisas acalmam, a criança sente um certo soninho, é normal. E aí a gente tem 2 problemas. Um é não deixar a criança dormir. E aí a criança começa a ficar irritada, e irritabilidade é um sinal. Aí a criança fica com sono, porque queria dormir, e irritada. E aí então o que a gente faz? Logo depois, se a criança ficar com sono, você tenta distrair com uma televisão, tenta distrair com uma comidinha, brincando com um bichinho e tudo mais. Mas ele tá com soninho. Muitas mães falam assim pra gente, mas doutora, é o horário do soninho dele. Deixa ele dormir. Só que tem que ser um sono que você consegue facilmente despertar a criança. A criança dormiu, mas você chama ela, a criança acorda e você conhece seu filho. Você conhece, nossa, mas esse sono dele tá demais. Ou então, nossa, mas o horário de soninho dele é, sei lá, 40 minutinhos, ele já tá dormindo. É diferente do soninho que normalmente a criança tem, tá? Mas no início pode segurar um pouquinho o sono, mas depois é bem comum da criança sentir sono depois de tipo, ufa, passou o estresse, tá tudo bem. É isso aí. Então, nessas 6 horas a gente vai observar se algum desses sinais aí que a gente conversou, eles vão aparecer. Se aparecer, caramba, apareceu com 5 horas, com 6 horas, tem que ir na emergência, a gente tem que avaliar, tá? Mas se apareceu logo no inicinho, também tem que ir. A gente não brinca com batida de cabeça, mas às vezes são situações bem comuns, bem tranquilas, que a criança não apresenta nenhum sinal de alarme, mas a pessoa vai direto para a emergência para ser avaliada, tá? Então agora que você já tem conhecimento, você consegue avaliar, isso facilita até na hora de passar para a gente. Olha, bateu a cabeça, vomitou uma vez porque estava comendo, mas depois de 30 minutos ele vomitou mais 2, 3 vezes. Olha, isso é a hora certa de ir para emergência, precisa ir nesse momento, tá? Então, com todas essas informações, isso vai facilitar a sua identificação e vai ajudar a gente a não perder tempo também no atendimento. E uma coisa que vale ressaltar, gente, quando vocês chegam no hospital, a gente aqui sempre faz a educação em saúde pré-hospitalar, principalmente focada em prevenção. Mas fiquem tranquilos, porque no hospital a gente tem várias coisas que a gente observa, entende a história, entende o tempo de evolução. E lá a gente vai avaliar se precisa de exame ou não. Porque muitas vezes o raio-x não é necessário, muitas vezes aquela tomografia cheia de radiação não é necessária. Então fiquem tranquilos que tem um monte de coisa que a gente junto quebra a cabeça para avaliar direitinho a criança, tá bom? Que às vezes rola essa coisa de... Não vai pedir nenhum exame? Então fiquem tranquilos e deixa levar para avaliação lá da equipe de saúde, tá bom? Certo? Então, manda um joinha aí se ficou tudo ok em relação à queda e à batida de cabeça, para a gente poder entrar na convulsão. Se ainda ficou alguma dúvida, se ainda quer fazer alguma perguntinha disso tudo que a gente conversou, manda agora aí antes da gente começar a convulsão, que é bem legal também falar sobre ela, tá? Dá um joinha aí se todo mundo entendeu tudo, pra gente partir pra próxima. E já avisar uma coisa, gente, é muito, muito, muito comum criança cair da cama, criança cair do berço e tudo mais. Então, assim, o que eu dou de dica? Olha só, gente, os primeiros meses de uma criança é extremamente cansativo. Ainda mais se você não tiver um suporte familiar grande,
Assim, a criança é muito rápida, mas ainda não tá girando, nananã. O que a gente dá de dica? Evite colocar as crianças nas camas box, são aquelas camas altas. Gente, depois que a gente viu que rolou um aumento, uma popularização da cama box, e é uma cama que hoje todo mundo usa, ela por ser mais alta, os acidentes têm sido piores. Então assim, tenta não, quando for trocar a criança, quando for brincar com a criança, não estar com a criança na cama box. Porque tem sido pior por conta desse pequeno detalhe da mudança do padrão de decoração das casas. E só uma última informaçãozinha importante, as crianças menores de 2 anos, quando os ossinhos da cabeça ainda são mais molinhos, às vezes até quando a moleirinha está aberta ainda, a gente tem atenção redobrada com essas crianças, tá? Porque como a proteção, né, a caixa, os ossos não são fortes o suficiente, a chance dessas crianças fazerem alguma lesão, alguma alteração é maior. Então, redobre a atenção com os pequenos. O principal cuidado com bater a cabeça, com queda, é prevenir. A principal forma da gente não ter problema com isso é prevenir que caia. Então, bebê pequenininho tem que redobrar a atenção, e se cair, o cuidado é redobrado. Qualquer alteração de comportamento tem que ir para a emergência para ser avaliado. Isso aí. E quanto mais bebê, a gente pede para ser avaliado por equipe de saúde, tá, gente? Aí, mas melhorou, não sei o quê, mas sendo bebezinho é sempre bom dar uma olhadinha e tudo mais, tá? Isso aí. Simbora. Já que ninguém tem mais pergunta, vamos passar para convulsão, tá? Todo mundo aí já viu uma convulsão? Deixa eu falar uma coisa pra grávida também, sobre esse negócio de rolar. Bebê de 1 mês não rola, não sei o quê. Gente, mas ultimamente eles estão usando aquele trocador que ele tem uma abinha americano. Assim. É um trocador americano que a gente comprou um assim, mas ainda não chegou. Depois eu até mostro foto. Ele tem ajudado muito na prevenção de queda, porque você troca o bebê na cômoda. Então a cômoda é alta e às vezes tem muita queda dali. Então, para as mães aí, compre aquele trocador assim, ó. Já é uma dica importante para prevenção de queda. É mais altinho. Manda aí pra gente, quem já viu uma convulsão. Porque é uma coisa que não é muito comum, mas quem já viu fica extremamente assustado. Rafa, vamos falar sobre isso. Pera aí. Meu filho uma vez caiu da cama, ele tinha 2 aninhos, deitou, dormiu e disse: mamãe, cuida Deus. Saí desesperado. Então, a criança pode ter esse soninho depois, mas desde que ela desperte fácil, você perceba que ele está respondendo e tudo mais, tá? Então, a convulsão é horrível, ver uma convulsão é horrível, mas existe a forma certa da gente conduzir. Vamos lá, identificar. Coloca aí no seu caderninho, convulsão, identificar. A convulsão mais comum, que a gente vê mais em criança até saudável, né? É aquela que está relacionada com a febre. Normalmente, a maioria assim, dos primeiros episódios de convulsão, eles estão associados à febre. Então, o que a gente normalmente vê? A criança ela movimenta todos os membros. Então, braço, perna, pode ter movimento de cabeça também, pode virar o olhinho. A criança baba mais do que o normal, isso acontece sim, tá? Isso. Às vezes, quando a questão de se debater passa, a criança pode ficar com o olharzinho parado, não responder quando você chama. Isso tudo faz parte da convulsão. O que é a convulsão? Por que a criança convulsiona? Sabe o que acontece? O nosso cérebro, a nossa cabeça, ele funciona com energia. Uma forma bem fácil assim da gente conseguir entender. Ele funciona por energia. Os nossos neurônios, eles se comunicam por energia. No bebê menorzinho, ou na criança, né, até os 5 anos de idade, vamos dizer que os fios estão meio desencapados ainda. E aí, com a febre, o cérebro pode entrar em curto-circuito. Uma forma fácil da gente explicar é isso. Por isso que a criança se debate, tá? Uma coisa importante da convulsão relacionada à febre,
Esse tipo de convulsão, ele não quer dizer que a criança vai ter epilepsia no futuro, que a criança vai convulsionar mesmo adulto. E a outra informação muito reconfortante pra gente é que raramente ela deixa sequela. Raramente. A gente nunca viu. A gente nunca viu. E ela é benigna, a gente fala disso, que é uma convulsão benigna e muito comum da criança, que acontece com muita frequência até 5 anos. Depois disso, mas isso não quer dizer que a gente não vai para o hospital fazer os cuidados, tá? E precisa ir. Especialista. Isso aí, precisa ir. Mas então, identificar isso. A criança movimenta todos os membros, pode virar o olhinho, pode babar. Quando a parte da movimentação para, a criança fica meio aérea um tempinho, fica sem responder, tá? E isso é o que caracteriza a convulsão mais clássica que a gente tem. Então, se você passou por isso, essa é a forma de identificar. Na maioria das vezes, vai estar relacionado com um quadro de febre. Mas como a gente conversou lá na nossa aula de febre, às vezes a criança sempre convulsiona porque a temperatura sobe muito rápido. Então não dá tempo da mãe ver que a criança estava sem febre, começou a fazer febre. Na maioria das vezes o que a gente vê no dia a dia no hospital, a mãe traz a criança convulsionando, quando a gente coloca o termômetro a criança está com febre. E a mãe diz assim, mas doutor, ele não estava com febre em casa, ele não fez febre em nenhum momento. Então, muitas vezes está associado a isso, tá? Ó, a Sandra, oi Sandra, falou aqui ó, que teve um episódio com 1 ano e depois nunca mais. Isso aí, às vezes a convulsão pode ser um episódio único e não acontecer de novo. A Rafa fez uma pergunta, puxa ali. A Camila a filha dela também tem convulsão febril. E aí ela teve 2 vezes. Então, assim, até os 5 anos pode acontecer. Mas quanto mais velhinho vai ficando, a chance de repetir reduz. Isso é interessante. E aí, sempre ficar de olho na questão da temperatura e tudo mais. Se já tiver esse histórico, se já teve uma vez. Mas até os 5 anos, mais ou menos. Isso aí. Ó, a Rafa perguntou aí, ó, tirando a febre, quando é mais comum a criança convulsionar? Rafa, pensando na criança até os 5 anos de idade, a primeira coisa que a gente vai pensar é na convulsão por febre, tá? Se não tiver relacionado a isso, a gente precisa de um especialista. O que é isso? De um neurologista infantil para fazer a investigação. Assim também como não é comum uma criança depois dos 5 anos apresentar convulsão por febre. Teoricamente, pela minha explicação lá do fio desencapado, com 5 anos o cérebro da criança já completa esse circuito e não acontece mais esse curto-circuito que faz a convulsão. Então, se a criança nunca convulsionou e com 8, 9 anos apresenta um episódio, essa criança precisa ser levada ao hospital para ser investigada. Aí vão ser feitos alguns exames, pensando em descartar infecção e tudo mais. Mas como eu disse para vocês, nosso objetivo aqui no curso não é que vocês saiam especialistas em alguma área de saúde, não é dar um monte de informação para vocês. Por quê? Porque isso é angustiante quando vocês não entendem como aquela doença funciona. A gente vê, gente, na prática, de verdade, quando vocês chegam com um monte de informação do Google e aí aquelas informações, vocês têm uma informação nesse nível que está toda desencontrada e as informações básicas que de fato podem ajudar uma criança, muitas vezes não tem. Então por isso que a gente está batendo tanto na tecla. E convulsão é um tema que dá muita conversa. Mas na verdade o que a gente precisa saber, por exemplo, a gente ainda não falou, que é o mais importante aqui, entende? Então assim, o importante é ficar de olho na febre, e isso é uma curiosidade, que a mais comum é a convulsão febril, e que a gente depois dos 5 anos não tem muito ela e tal, mas o mais importante agora é o que fazer, é a ação que o Rafa vai explicar. Porque, gente, o que a gente mais vê, eu acho que convulsão é recorde, que é a convulsão das pessoas fazendo tudo errado. Tem que segurar a língua, gente. Manda aí pra gente se tem que segurar a língua. Pra não enrolar. Pra não enrolar. Manda pra gente tudo que você já ouviu falar de convulsão. Escreve aí que tem que segurar a língua. Eu nem sei mais o que o pessoal faz. Esse da língua pra mim é o mais comum.
mas escreve aí o que você já ouviu falar da vizinha, o que você já passou aí na sua cabeça. Mas vamos lá. No A da convulsão, tá? A convulsão, o principal, se a gente está fora do hospital, tá? Se a gente não tem estrutura próximo, o principal a se fazer é proteger a criança, tá? Proteger a criança. A criança ela vai apresentar os episódios lá de se debater, a criança pode se machucar, a criança pode bater em uma quina, pode quebrar um copo, alguma coisa de vidro, ou até estar perto do fogão, alguma coisa assim. O principal a se fazer é proteger a criança. Como que a gente protege a criança que está se debatendo na convulsão? A gente vai proteger a parte mais importante do corpo, que é a cabeça. Então você pode deitar a criança no chão, segurar a cabeça dela, mesmo que o corpinho esteja se debatendo, você segura a cabeça, afasta o que está perigoso em volta, tá? E aí se tiver alguém em casa, você pede ajuda ou para ligar para o bombeiro ou para preparar o carro para quando a convulsão acabar vocês saírem, tá? Mas proteger a cabeça. E assim, ó, como você não sabe para onde está indo essa cabeça, faz uma proteção total aqui, ó, e principalmente de lado. Botar a cabeça de lado, proteger a cabeça é muito mais importante do que colocar a mão na boca. Gente, não se coloca a mão na boca. A Tuane falou ali, meu pai quase perdeu o dedo. E é isso mesmo, isso aí, gente. Tuane. Não tem isso da língua enrolar e aí vai sufocar, nananã, porque normalmente é uma crise rápida. Então, assim, coloca de lado para proteger a cabeça, que é muito mais importante para não bater a cabeça, fazer um sangramento interno e tudo mais. E espera a criança parar, porque se a criança, neste momento, gofar, o golfo sai e não tem o que, gente? Primeira aula, engasgo. Isso aqui previne o engasgo da criança. O que muitas vezes a gente tem de problema é que você segurou a língua, nananã, botou assim, nananã, mas aí gofou, vomitou e aí bronca aspirou. E aí a gente teve engasgo e aí foi pro pulmão. Então, ó, quanto tempo dura, nananã? Gente, qual a informação importante? Coloca de lado e protege essa cabeça. Isso tá aí. bom? E a gente, acho que quantas vezes a gente viu fazerem isso, Rafa? Pouquíssimas. Certo. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Normalmente, às vezes pelo desespero, por tudo, o pessoal põe a mão dentro da boca e como a criança não está tendo controle de nada, ela está se debatendo, ela pode fechar a boca com muita força. E na hora de uma convulsão, essa força é grande, de verdade, e machuca. Então, o mais importante é proteger a cabeça e evitar que a criança se engasgue se ela vomitar. Então, a gente faz essa proteção do jeitinho que Carol falou. Ó, Rafa perguntou quanto tempo dura uma convulsão. A convulsão pode durar muito pouco e pode durar muito, assim. A gente já teve convulsão de durar 1 hora e não parar com medicação, mas isso não é importante, porque a criança já vai estar no hospital. Então essa é uma informação que conta pra gente dentro do hospital e pra traçar a nossa conduta. Agora uma coisa que a gente precisa falar, que eu vi lá em cima, que depois da convulsão deram banho, que a pessoa ficou meio lenta. Existe uma coisa que se chama estado pós-ictal, mas não decora isso não, tá? Depois de uma convulsão, a criança fica quietinha. A criança fica paradinha, é o cérebro dela se reencontrando, gente. E aí, só que você chama a criança, você fala, a criança olha pra você, ela não está mais convulsionando, mas ela fica meio molinha, meio quietinha. Isso acontece com quase todas as crianças. Não sai da convulsão e volta pro normal dela não, tá? Isso aí, ó. A Camila botou aí, deixar no braço. Camila, o ideal é, como a criança vai estar se debatendo e tudo mais, se for pequena, você pode segurar no braço sim, mas se for uma criança maior, senta no chão. Senta no chão você, deixa a criancinha deitada enquanto você faz a proteção até organizar a forma com que você vai para o hospital, tá? Principalmente para poder botar de ladinho e não aspirar e não engolir o vômito. Isso aí. E além da questão de segurar a língua, outra coisa importante, às vezes a convulsão pode passar bem rápido. E aí a criança passa daquele período ali de sonolência e tudo mais.
e aí já querem dar um copo d'água, já querem dar alguma coisa para a criança comer. Não pode, tá? O ideal é não oferecer nada para a criança, nem líquido, nem comida, porque existe uma chance da criança convulsionar de novo e aí ela pode se engasgar. Então a gente vai ter dois problemas. Então não oferece nada para a criança comer. A partir do momento em que a convulsão terminou, ou que você conseguiu o transporte, ou o bombeiro chegou, leva direto para o hospital e deixa que lá a gente vai fazer a avaliação com calma e com cautela, tá? E aí pode depois ficar ou sonolentinho, acontece, ficar meio perdidinho assim, ou pode ficar mais irritadinho, mais chatinho, mais choroso e tudo mais. Acho que é o mais importante, né? Da convulsão, certamente esse é o mais importante. E aí eu lembrei de uma história que eu vi da janela de casa, que eu fui desesperado. No prédio da minha mãe, na época a gente não era casada, eu morava com a minha mãe, e aí tem, sei lá, uma escadinha de uns 5... mais ou menos assim, uma escada. E aí no topo dessa escada, o porteiro convulsionou, só que ele convulsionou bem na hora que ele ia descer essa escada. E aí ele convulsionou e adivinha só, caiu, rolou a escada lá, então bateu a cabeça, chegou lá embaixo. Gente, quando ele chegou lá embaixo, aí ele convulsionou muito rápido, ele não convulsionou tipo 15 segundos, 20 segundos. E aí quando ele chegou lá embaixo, começaram a levantar a cabeça dele para dar água. Gente, e esperando o bombeiro. Quando o bombeiro chegou, eu assim, não, gente, eu não vou fazer nada. Gente, desesperador. Eu sei que eu tive que falar, gente, larga a cabeça dele, deixa ele deitado, esticado e não dá água. Não tem que dar água. Ninguém tá com sede. A pessoa não está com sede. Então não dá água. Então nada para comer, tá? Então só para organizar o seu caderninho aí de anotação, na letra P, você vai colocar aí, emergência. A gente sempre vai para emergência depois de um episódio de convulsão ou durante, se durar muito tempo, tá? E aí, o emergência, a gente tem duas opções. Se você estiver sozinho em casa, não tiver ninguém para te levar para emergência, enquanto você está segurando a cabeça, enquanto você está protegendo a criança, você pode discar o 193, deixar no viva voz e chamar o bombeiro para fazer o resgate. Até porque dessa forma, né, o bombeiro já está calculando quanto tempo está convulsionando. Isso aí, ele também já se prepara para a hora do resgate. Porque quem está ali no momento, desculpa, Rafa, porque quem está naquele momento, gente, quanto tempo estava convulsionando? A informação não sai, vocês não têm parâmetro de tempo. Vocês não, qualquer pessoa numa situação de estresse não tem controle de tempo. Então, assim, liga pro bombeiro que já é uma forma de calcular aquilo ali. E aí ele já vai vir com socorro, então você já vai chamando alguém para te socorrer. Isso aí, então no P, emergência sempre, tá? Se tiver sozinho, liga pro bombeiro. Se tiver com alguém em casa, organiza a forma de ir para emergência. Tá? E aí, é claro, todo cuidado na hora do transporte, nada de sair desesperado, de sair de qualquer jeito, organizar para ir de forma tranquila não, mas para não causar mais problemas aí no transporte da criança. Mas a gente sempre vai para emergência, certo? Perguntaram que sequela a convulsão pode deixar. Olha aí, de novo, gente. Quanto tempo, nanana? De verdade, essas informações não são importantes. Essa informação E outra coisa, graças a Deus, é muito raro você ver uma sequela neurológica, seja convulsão febril, seja convulsão epilepsia, nananana. É muito raro, gente. Então, assim, a maioria das vezes não tem nada, entende? Pode ter alguma coisa? Pode, mas isso é avaliado depois e tudo mais. Então, não pensa nisso, porque senão na hora que estiver acontecendo, você vai pensar na sequela e não vai pensar em segurar a cabeça e botar de lado. Mas uma coisa que eu posso adiantar, é raríssimo, acho que a gente teve 2 vezes sequelas assim, mas era assim, já um histórico de convulsão de repetição, que não tinha medicação adequada, mas é muito, muito raro. Isso aí, ó, pra gente finalizar, manda aí a pergunta aí se você ainda tem, se não der tempo, joga a pergunta nos comentários lá do IGTV pra gente conversar. Evelyn, é isso aí, Evelyn. Se a criança tem história de convulsão e ela passar por um susto ou passar por alguma situação de estresse, ela pode convulsionar sim, tá? Então, ó, por isso que é importante aí sua mãe ter o treinamento, saber tudo certinho o que fazer,
porque essa aluna aí deu bastante trabalho, tá? E ó, a Flaveríssimo botou aí que a ligação com o bombeiro foi importante. Isso aí, eles vão orientando, eles perguntam sobre sinais de alarme, o que você pode fazer para melhorar até eles chegarem, certo? Então, ó, esse foi nosso conteúdo de hoje. Eu queria, antes de você sair, queria fazer um pedido super especial. Amanhã a gente vai falar sobre recém-nascido, tá? Vai ser uma aula inteira só sobre os cuidados de recém-nascido. Então, convida a pessoa aí que você conhece que está grávida ou que está com um bebezinho em casa. A gente vai falar de umbigo, vai falar de febre no recém-nascido, icterícia. A gente vai passar por alguns temas aí importantíssimos do recém-nascido. Então, assim, manda para a pessoa, chama ela para assistir, porque recém-nascido deixa muita dúvida. E é mais delicado. E é bem mais delicado. Então a gente precisa de informação correta para a gente conseguir agir com recém-nascido, tá? E ainda que tenha filho grande, gente, é bom ver recém-nascido. Para se você vê alguém por não ter informação fazendo errado, você fala, poxa, mas eu vi uma vez assim, 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 tá? E vai estar no IGTV a aula de hoje. E aí manda pra todo mundo, que essa aula também é importante. Tá bom, gente? Tá bom? Então, qualquer dúvida, coloca lá no feed que a gente conversa por lá, certo? Beijo. Tchau, e amanhã a gente tem um encontro. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.